Mateus capítulo 18, versos 15 ao 20. Ouçam atentamente a palavra do Senhor. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra considerarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Amém. Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: tratando a ofensa de um irmão. Tratando a ofensa de um irmão. Irmãos, antes deste trecho aqui da palavra, onde nós acabamos de passar os nossos ouvidos e os lábios, né, onde eu li e vocês ouviram, aconteceu algo antes. Aconteceu que o Senhor Jesus estava instruindo os seus discípulos e falando com eles a respeito dos seus pequeninos. A palavra mais recente do capítulo 18, versículo 10 ao 14, nós vimos Jesus trazendo uma valorização a respeito dos seus pequeninos. Quem são os pequeninos? São todos os seus discípulos. Todos os crentes, todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, passa a ser um pequenino dele. É como se fosse uma criancinha em suas mãos. E por que isso? E por que ser chamado de pequeninos, como criancinhas? Porque assim Ele quer que sejamos, como crianças. E aí, o exemplo que Ele trouxe para os seus discípulos, a lição que Ele trouxe, foi colocando uma criança no meio deles e mostrando que nós devemos ser humildes. E que nós devemos ser submissos a Ele, aprendendo com Ele, obedecendo a Ele. E aí depois o Senhor Jesus mostra, valorizando os seus pequeninos, mostra os seus cuidados com os seus pequeninos, falando para que não haja nenhum desprezo no meio dos seus pequeninos. O Senhor Jesus vai mostrar, como parábola do verso 10 ao 14, que Ele é como se fosse um pastor amoroso, que vai ao encontro de uma ovelha perdida. Ele mostra que o Senhor Jesus está disposto a fazer todo o esforço para resgatar uma ovelha perdida. E Ele vai nos ensinar também que a vontade do Pai que está nos céus é que nenhum dos seus pequeninos se perca. O que é se perder? Que vá para o inferno. Que morra sem Ele. Que morra sem Deus. Mas a vontade do Pai que está nos céus é que todos sejam salvos. Sejam salvos. E agora, o Senhor Jesus ensinando os discípulos ainda a respeito da comunidade dos crentes, como os seus discípulos devem viver em comunidade. E o Senhor Jesus vai trazer essa ideia, sabe, preste atenção, algumas pessoas questionam
questiono por que os crentes são chamados de irmão, se não nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, sangue diferente. Nem todo mundo se conhece, mas de alguma forma passou a se conhecer. Que história é essa? Bom, é porque pela fé em Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos irmãos. Essa é a grande questão. E o Senhor Jesus vai ensinar os seus discípulos a viver uma vida unida. E nesta união, eu quero deixar claro uma coisa para vocês. A realidade da igreja não é que a igreja é perfeita. Sabe, o pessoal aí afora diz, os crentes fazem isso, os crentes fazem aquilo, os crentes são assim, os crentes são assados, alto lá. E aí chegam na conclusão de que é melhor não estar na igreja do que estar na igreja e tarará, 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 tarará. Escutem bem, a igreja não é perfeita, os crentes não são perfeitos, e nem é melhor estar fora do que estar dentro e fazer as coisas erradas. Pelo contrário, os de dentro estão sendo cuidados por Jesus. A igreja é de Jesus, o povo é o povo de Deus. O povo peca, mas se arrepende. O povo é errado, mas está sendo ensinado a fazer a vontade do Senhor. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É totalmente diferente, irmãos. É inevitável que a família de Deus, os crentes, não se trumbique, não haja desentendimento, não haja discordância, não haja confusão. Mas de uma coisa sabemos: como nós devemos cuidar uns dos outros e como lidar com os defeitos uns dos outros, tendo em vista que ninguém é perfeito. Mas o que a igreja de Cristo está buscando? Santidade, perfeição. Nós não somos perfeitos, mas nós desejamos o quê? Perfeição. O que nós queremos é acertar sempre, mesmo errando. É fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Mas enquanto isso, irmãos, nós precisamos aprender a lidar uns com os outros. E o Senhor Jesus vai ensinar. E nós iremos aprender. Primeiro, como tratar a ofensa de um irmão. Primeiro, busque resolver no particular. No particular. Procure resolver. Procure conversar. Não saia conversando. Não saia espalhando. Vá se resolver com seu irmão. Vá se resolver com a sua irmã. Não vá para as redes sociais. Vá ao encontro de seu irmão ou de sua irmã e se resolva. Esse é o primeiro passo que o Senhor Jesus nos dá. O primeiro passo que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos. Verso 15: se teu irmão pecar contra ti. E aqui, não sei se na sua Bíblia está entre colchetes. Mas veja o que é que diz no verso 21. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Veja, Pedro tem uma pergunta para o Senhor Jesus. E a pergunta de Pedro é sobre a ofensa do irmão. Ainda que esteja entre colchetes aqui, veja que o contexto é a mesma coisa. Ainda que dissesse, se teu irmão pecar, sim, mas como pecar?
contra quem pecar. O contexto traz a ideia de que é uma ofensa um contra o outro. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só você e seu irmão. E aí, a palavra estranha aqui, arguí-lo, é refutar, é mostrar ao teu irmão que ele errou contra ti. É você chegar no seu irmão e dizer assim: fulano, você fez isso contra mim, você fez isso comigo. E faça valer a pena a dúvida. Nem sempre a dúvida é uma boa solução, mas sabe o que às vezes pode nos ajudar a nos prevenir de sermos precipitados e chegar na cara do irmão ou da irmã: você fez isso e aquilo outro contra mim. Muitas vezes pode ser um mal entendido, e aí você dá a oportunidade para o seu irmão se retratar. Faça valer a dúvida, porque antes você não chega: olha, foi isso mesmo que você quis dizer comigo? Olha, aquilo que você falou foi para me ofender? Aquilo que você fez foi para me fazer sentir mal? Por que não perguntar antes? Para que chegar com 2, 3 pedras na mão? Para que chegar com sangue quente? Como diz o povo, né, com sangue nos olhos. Vá se retratar entre você e a pessoa que lhe ofendeu. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. E aqui está a disciplina, a reconciliação, o resgate da paz, o resgate da união, o resgate da comunhão, o resgate do bem-estar, da alegria, do amor, do perdão, do arrependimento. Irmãos, o Senhor Jesus orienta os seus discípulos que, primeiramente, não tomem nenhuma decisão antes de conversar, antes de tentar. Às vezes, tomamos decisões precipitadas, rápidas demais, e machucamos, e nos machucamos. Nós não podemos pagar mal por mal, mas nós devemos nos retratar com os nossos irmãos e buscar a solução. Essa é a primeira coisa que o Senhor Jesus diz: busque resolver no particular. Outra coisa, verso 16: busque resolver com apoio. Veja, no verso 15: ganhaste teu irmão se ele te ouviu. Se ele te ouviu, ganhaste teu irmão. O que é ganhar teu irmão? Houve a paz entre ambos. Caso resolvido. Não há mais necessidade de compartilhar mais com ninguém. O caso está resolvido. Caso resolvido, deixa para lá. Caso resolvido, a gente não espalha. Caso resolvido, não vira fofoca. Causa resolvida é como se colocasse um morto no túmulo. Acabou-se. E aí o Senhor Jesus traz uma outra orientação caso haja uma insistência na dureza do coração da pessoa que ofendeu. Veja, busque resolver com apoio. Nem sempre
as coisas são resolvidas na primeira instância, na primeira conversa, no primeiro diálogo. É impressionante quando é para resolver um problema numa conversa, existe uma guerra de egos. Sabe como é que é a guerra de egos? Ninguém quer dar o braço a torcer. Cada um que se considere mais certo. Ninguém quer abrir mão da razão. E talvez, uma outra possibilidade, a pessoa não consiga enxergar que está errado. E aí o Senhor Jesus orienta da seguinte forma: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E há um registro lá em Deuteronômio capítulo 17 e também no capítulo 19 de Deuteronômio, dizendo: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. E aí também, no capítulo 19, também traz a ideia de que uma pessoa só não resolve. Não existe testemunho de uma só pessoa, porque é a sua palavra contra a daquela pessoa. Há uma ausência de provas, há uma ausência de testemunho. Sabe o quanto é importante a testemunha? Porque as pessoas vão ver que você tentou resolver. Você pega uma ou duas pessoas com você e está ali a prova. E eles podem confirmar com você: olha, não é que não foi tentado, não é que faltou esforços, não é que não buscou resolver, mas é que a pessoa lá não quis. E sabe, quando você tenta resolver com uma pessoa, talvez só você e ela, a pessoa cante de galo na sua frente. Mas na frente de outra pessoa, talvez amance, não? Talvez a pessoa amance. Mas e se não amansar? Vejamos. Depois de o Senhor Jesus falar para pegar uma ou duas pessoas para depoimento, para falar, para depor, para falarem o que aconteceu na conversa de ambas as partes, de uma e outra pessoa, a ofensora e a que foi ofendida, as pessoas. E aí o Senhor Jesus disse que com 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é estabelecida, ou seja, toda a verdade é trazida à tona, toda a verdade é mostrada às claras. Vai saber quem é que está certo de fato, quem está errado. Quem deve se arrepender, quem deve perdoar. Quem deve dar o braço a torcer quando um quer e o outro não quer. 2 não brigam quando um não quer. Mas para trazer a paz é difícil. Mas é necessário tomarmos as providências e tomarmos as providências necessárias e com cuidado. E aí o Senhor Jesus, no verso 17, nos diz que tratando a ofensa de um irmão, é buscando resolver no particular, é buscando resolver com o apoio de pessoas ao seu lado, não para te apoiar, mas para mediar, facilitar a conversa. Conduzir no entendimento, para facilitar. Então, as testemunhas não é para apoiar você, é para apoiar a causa, para buscar a solução do problema, para que haja a paz entre os irmãos. Não é você achar 2
ou 3 pessoas para ajudar você a mostrar para o seu irmão que está errado, não. É para ajudar na conversa, facilitar e que haja paz entre ambos. E aí, o Senhor Jesus vai nos mostrar no verso 17 que deve ser necessário buscar a ajuda da igreja quando o caso ainda não é resolvido. Mas se com 2 ou 3 testemunhas foi resolvido, acabou-se ali. Algumas pessoas fazem o seguinte: resolve, depois espalha e diz assim: não, é para, olha, vamos orar pelo irmão, vamos orar pela irmã. Qual a necessidade? Qual a necessidade? Qual a necessidade? O caso não foi resolvido? Acabou-se. Vejamos, nós precisamos resolver os problemas na igreja. Não é evitando que se resolve. Não é nos calando que resolve. Não é com falta de coragem de enfrentar o problema e correndo para fazer fofoca, ou até mesmo não consegue nem falar com ninguém, para também não dar uma de fofoqueiro ou fofoqueira, mas vai para as redes sociais para estar dando direta. Ou quando não conta, às vezes, realmente para uma pessoa, para chegar no ouvido do outro. Não tem coragem de chegar e conversar, aí fala no ouvido de um para chegar no ouvido do outro lá. É o telefone. Irmãos, sejamos tomados da verdade de Deus. Ouçamos o que Deus nos diz para fazer. A nossa falta de obediência ao nosso Senhor nos leva a viver desunidos. O que quebra a igreja, o que racha a igreja, o que causa divisão na igreja, o que causa contenda na igreja, o que causa briga na igreja, o que causa divisão na igreja, o que causa fofoca na igreja, é a falta de submissão à verdade de Deus. Obediência, receber as orientações do Senhor e fazer como Ele diz que é para ser feito. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, Deus falando com a gente, nos ensinando, para ver se as coisas andam, meus irmãos, para ver se as coisas andam. E veja, busque a ajuda da igreja. Se ainda você procurou apoio com 1 ou 2 testemunhas e não resolveu, você tentou no particular, não resolveu, veja as oportunidades. Veja as oportunidades. Veja as chances. Não seja pavio curto. Comigo é assim. Não, contigo não é assim. Quebranta esse teu coração. Te arrepende. Confessa ao Senhor os teus pecados. Se reconcilia com Deus. Porque você, estando reconciliada ou reconciliado com Deus, você se reconcilia sim com seus irmãos. Se reconcilia sim com seus irmãos. Busque a ajuda da igreja, se necessário for. E aqui o Senhor Jesus coloca como última instância. Já não sei mais o que fazer. A Assembleia Geral, todos os irmãos, toda a igreja, a liderança. Veja o que diz verso 17. E se ele não os atender, ou seja, não se resolver, não ouvir, diz-o a igreja. Talvez pareça estranho a palavra igreja aqui, o Senhor Jesus já falando igreja. Talvez pareça estranho, porque a formação da igreja começa a partir de sua morte e ressurreição, ele dando ordem para os seus apóstolos, seus outros discípulos, para irem pregar o evangelho, não é? Mas vejamos,
não é estranho, porque o Senhor Jesus já tinha falado anteriormente que Ele mesmo edificaria a sua igreja. Então é natural que o Senhor Jesus já esteja utilizando essa palavra de congregação, até porque o Senhor Jesus está juntando o povo da fé. É por isso que é importante a gente se reunir. Por isso que é importante a gente estar junto. Porque isso é a igreja, é o ajuntamento do povo de Deus. Veja, o Senhor Jesus disse: chama a igreja. Chama a igreja. Para quê? Para descer a lenha no irmão ou na irmã que errou? Para ajudar. Ajudar em quê? Trazer solução. Resolver a bronca. Resolver a bronca. Veja, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Gentil e publicano. O que o Senhor Jesus está praticamente querendo dizer com essas duas palavras é: considera como se não fosse um irmão. Não te ouviu no particular. Não te ouviu com 2 ou 3 testemunhas. Nem se submete, nem se arrepende ainda diante da igreja. Difícil uma vida cristã assim, não? Difícil dizer: eu sou crente, mas eu não quero me resolver com meu irmão. Eu sou crente, mas eu não quero me arrepender. Eu sou crente, mas eu não quero perdoar. Isso sim é difícil. Porque não é confessando que a gente é crente, é com o coração que nós somos crentes. Com a nossa boca nós só falamos, mas é com o coração que nós vivemos o Evangelho de Jesus. É com o coração que nós vivemos para Jesus. Por isso o Senhor Jesus falou: consideram como se fosse um descrente, como não se fosse um irmão, um gentil, um fora da igreja, um de fora. Não é? São os gentios são os de fora. E aqui o Senhor Jesus já trazendo a ideia dos de fora da fé. Publicano. Os publicanos eram os coletores de impostos e eles eram rejeitados. Considera ele rejeitado. Considera ele um rejeitado. Tratando a ofensa de um irmão. Versos 18 ao 20. A presença do Senhor na decisão. Não tome decisões sozinho, nem sozinha. Eu estava conversando com um dos nossos pastores, a gente compartilhando algumas coisas, e ele disse: é impressionante como tem crente que se acha tão bom para se resolver, que não busca a ajuda de nenhum irmão, não busca a ajuda do pastor, né, da liderança, dos presbíteros, dos diáconos, da liderança, não busca a ajuda da igreja, já chega diante da liderança, do pastor, né, dos presbíteros, já com a decisão. Pastor, presbíteros, eu queria fazer uma reunião com vocês, queria conversar com vocês, porque está acontecendo assim, e eu já estou decidida, já estou decidido, é assim. Está aí, né? Ovelha sem pastor, ovelha fora do rebanho. Esquisito, não? Procure ajuda, procure resolver, procure apoio, pessoas confiáveis em sua volta.
leve para a igreja, chama os irmãos todos da igreja. O problema precisa ser resolvido. E toda essa insistência é para que seja resolvido o problema. E graças a Deus que a questão aqui está em aberto. Não é nada de específico, porque se tivesse algo específico aqui, nós diríamos assim: não é o meu caso. Não, comigo isso não acontece não. Mas graças a Deus que está em aberto, para isso se aplicar a mim e se aplicar a você. A presença do Senhor na decisão. Vejamos, verso 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O que o Senhor Jesus está ensinando praticamente aqui é que a igreja recebe do Senhor o alvará, a licença para tomar decisões juntos com relação a um irmão que ofende, não quer se arrepender, não quer pedir perdão, não quer perdoar. Isso depois de muitas oportunidades, muitas tentativas. Não foi pressão, não foi falta de tempo, não foi falta de conversa, não foi falta de oportunidades. E o Senhor Jesus está dando à igreja essa licença para juntos tomarem essa decisão. E aí o Senhor Jesus vai nos mostrar que a decisão da igreja é uma decisão em que Ele se faz presente. Presente, vejamos. Verso 19. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Alguns usam esse versículo para dizer assim: vou orar com meu irmão, com a minha irmã, para nós, orando juntos, conseguir algo de Deus. Não é sobre isso. Olha o contexto. A busca aqui das orações da igreja, as orações dos irmãos, a conversa aqui é sobre se reconciliar com o irmão que ofendeu. O pedido aqui da igreja, dos irmãos, é para que haja paz e que haja a solução entre as duas pessoas ofendidas. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então o pedido aqui que Deus concede à igreja, ao povo de Deus, aos irmãos, é quando estão buscando em um só propósito a solução para o problema. E não, Senhor, nosso Deus, nós nos reunimos em oração, nós te pedimos para que o Senhor desça fogo do céu e queime, mate, tá, irmão que ofendeu. Não, não é isso não, irmãos. O Senhor traz solução. Nos ajuda a resolver. Traz a paz. Traz a reconciliação. Estabelece o teu amor entre nós. Veja ainda no verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Alguns usam esse versículo para os cultos de oração. Para o culto de oração. Porque os crentes, a maioria, não vem para os cultos de orações. Alguns têm suas razões, outros têm suas desculpas, outros têm suas más vontades. Não amam falar com o Pai. Não deseja se reunir com os irmãos para falar com Deus. Outros são justificados, sim, por seus imprevistos, as imprevisões da vida. Nem sempre dá para todo mundo vir para o culto de oração, não é assim?
Mas podendo vir e não vir, é problema. Revela como é que está o coração diante de Deus. Mas vejamos, este culto de reunir 2 ou 3 e o Senhor Jesus se fazer presente, é na reconciliação, é na paz entre os irmãos, é na busca pela solução dos problemas entre os irmãos, nas ofensas entre os irmãos, na reconciliação. Sim, é este o assunto. O Senhor Jesus nos mostra que Ele se faz presente. E que maravilhoso, não é? Maravilhoso saber que nas decisões nossas, na busca pelas soluções dos problemas na igreja, o Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus está presente. Ele está junto com a gente para nos ajudar, para resolver os problemas. E caminhando para o fim, eu pergunto para vocês: como você tem tratado os pecados dos seus irmãos? Presta atenção, como você tem tratado os pecados dos seus irmãos contra você? Uma das maiores lições que nós podemos receber daqui é conversando que se entende. É conversando que se entende. É conversando que a restauração acontece. É conversando que há uma paz, uma alegria. A dor de cabeça passa. É impressionante. Nunca houve paz entre os irmãos, senão quando conversaram e se entenderam. Nunca houve solução como desta maneira. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que se endurecer e evitar a solução do problema é muito pior do que se quebrantar, largar mão do orgulho e se resolver. É muito pior, porque nós sofremos os danos da dureza do nosso coração. Por favor, irmãos, em nome de Jesus, me ouçam. Prestem atenção a isso. Porque não há nenhum problema entre os crentes que não precise ser resolvido. É só assim que se acaba com as intrigas, os maus entendidos, as fofocas. Corte o mal pela raiz. Bom, vou logo conversar com fulano, com ciclano, com beltrano, antes que se espalhe e haja uma fofoca. E não somente a igreja, mas toda a comunidade está sabendo. É feio para nós. E essa não é a vontade do nosso Senhor. Outra coisa. Depois de tantas tentativas e oportunidades, preste atenção. Não foi falta de conversa. Não foi falta de tentativas. Não foi falta de oportunidades. Depois de tantos esforços, não há espaço para ser a vítima da situação. Fulano não gosta de mim. Aqueles irmãos não gostam de mim. Está apoiando fulano e não me apoia. A igreja não gosta de mim. Está todo mundo contra minha pessoa. Só pode. Não, irmão. Não, irmão. Pelo contrário. Talvez esteja todo mundo certo, você errado. E não se quebranta. Não se arrepende. Não libera o perdão. Não se resolve. Não se resolve.
Uma questão aqui importante para a gente entender. Jesus não está ensinando que a igreja tem autoridade para salvar pecadores. Quando ele diz que aquilo que a igreja pedir, Deus concede. Se a igreja perdoar, está perdoado. O Senhor Jesus não está ensinando que a igreja é meio de salvação. Porque o meio de nossa salvação é o único Salvador, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o Senhor Jesus está ensinando que restaurar os que creem em Cristo, os que Ele já salvou, pagando todo o pecado lá na cruz, essa autoridade Ele concede à igreja. A autoridade para restauração, para trazer a paz entre os irmãos. Outra coisa, que o Senhor sempre estará ao lado do seu povo e validando as decisões justas e necessárias para o bem da sua igreja. O Senhor Jesus não estará apoiando irmãos que estão insistindo, dizendo que estão certos quando estão, na verdade, errados. Nem haverá falsas testemunhas apoiando o errado se fazendo por certo. E nem a igreja irá apoiar a pessoa errada dizendo que a pessoa errada está certa. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é que Ele estará apoiando a sua igreja para resolver os problemas da sua igreja, trazendo o bem para todos. Para todos. Se necessário for, até a exclusão de um está prejudicando todos. Como ele deixou bem claro na passagem. Eu espero que você tenha entendido nessa noite o que o Senhor vem nos falando. E eu espero que o Senhor tenha falado contigo e que você saia daqui certo e certa de obedecer a palavra do Senhor e fazer conforme Ele nos orientou. Se você está aqui essa noite, faz parte da igreja, irmãos, vivam em paz, vivam em união. E é inevitável que os problemas surjam. Sempre vai haver problemas. Vai haver sim ofensas, mas também vai haver maus entendidos. É necessário conversar. Você dá a oportunidade para o seu irmão. O irmão pode dizer: sim, eu lhe ofendi mesmo, mas eu me arrependo, me perdoe. Você dará a oportunidade para o seu irmão, para a sua irmã se reconciliar, dizer: de fato eu falei tudo aquilo, me perdoe. E talvez se resolva no fato de ter sido um mal entendido. Não foi isso que eu quis dizer. Eu me expressei mal, me perdoe. Irmãos, deixa eu confessar para vocês o seguinte. Uma vez eu tive um desentendimento com uma pessoa, e esta pessoa veio conversar comigo e disse: olha, as coisas que você me falou, foi aquilo que você disse mesmo? Eu disse: foi o que eu disse e eu não retiro nada. Eu disse o que eu disse, e o que eu disse era o que eu queria dizer, e pronto. Não é porque você me ofendeu, você disse aquilo. Eu falei: pronto, eu não falei isso para lhe ofender. Mas já que você se ofendeu, me perdoe. Porque eu não tive a menor intenção de lhe ofender. E aí, na hora, essa pessoa disse: tá tudo bem. Mas foi embora, estando nada bem. Na minha frente disse: tá tudo bem, mas foi embora, estando nada bem. Depois voltou para conversar comigo sobre a mesma coisa. Falei: não, já lhe pedi perdão. Você não me perdoou, não, foi? Me perdoe. A gente já tinha conversado. Não, é porque... Pronto, olha, eu já me expliquei.
Já falei tudo que eu tinha para falar. Se você ainda acha que eu estou errado, mesmo eu explicando, mesmo eu pedindo perdão, mesmo eu estando arrependido, se ainda você não quer me perdoar, o que mais eu vou fazer? Aí eu fiquei pensando, só faltou levar para a igreja, né? E ainda mais também faltou arrumar testemunha, só faltou isso. E eu não fiz isso porque ele não era uma pessoa do nosso meio, não era da nossa igreja. E aí eu falei, tá bom, essa pessoa que o pastor cuide dela, né? Dessa pessoa. Enfim, mas graças a Deus já está tudo bem entre nós. Já está tudo bem entre nós. Mas quanto à comunidade, o povo que se reúne, o povo que está junto, precisa saber se resolver. E se você está aqui essa noite e não faz parte da igreja, se arrependa de não fazer parte de uma igreja. Faça parte. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nada tão bom que fazer parte de uma igreja. Fazer parte de um povo, que nós ouvimos a palavra de Deus, aprendemos para viver conforme a vontade do nosso Senhor. Se arrependa, busque ao Senhor e Ele cuidará de você. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pelo entendimento, pela sabedoria, Senhor. Te agradeço por nos instruir. Que seja assim, Senhor, no nosso meio. Que não haja hipocrisia, que não haja falsidade, mas sinceridade, Senhor Deus, no Teu Espírito. Que haja paz, que haja amor, que haja compreensão, entendimento, reconciliação, todas as vezes que nós não estivermos bem uns com os outros, ó Pai. Que haja, Senhor Deus, o ganhar o irmão, o ganhar a irmã, para que nós vivamos alegres, felizes e satisfeitos de todas as vezes que aparecer um problema, nós resolvermos com fé e esperança no Senhor, e que não haja necessidade alguma de sairmos compartilhando com os outros, que não haja necessidade nem de buscar testemunha, Senhor, que não haja necessidade nem de trazer para a igreja, que não haja necessidade de exclusão, que não haja necessidade, Senhor, que saibamos levar todas as coisas na conversa, em nome de Jesus, amém.